Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. E para você aí que chegou aqui agora e não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, paciência, né? Compartilhe com os seus inimigos e, ó, de quebra se vingue deles. E agora, bora de histórias sobrenaturais? O mistério do tinhoso na gaveta. O bonequinho do cramunhão, do tinhoso, do sarnudo, do sujo que um dia apareceu dentro de um antigo pensionato e espalhou intrigas e tragédias. Era uma manhã de inverno. O dia mal havia começado, mas no pensionato da minha mãe, o tempo estava pior que lá fora. O estabelecimento ficava na rua Gama Abreu, bairro da Campina, e recebia hóspedes que moravam por semanas ou meses. E tudo ia muito bem, tudo prosperando. Até ela abrir a gaveta de sua mesa e tomar um susto. Havia uma imagem de ferro do tinhoso sujo de terra. Minha mãe sentiu um calafrio dos pés à cabeça e um mau presságio. Intrigada, de como aquilo foi parar dentro de sua sala, já que sempre a mesma ficava trancada, chamou todos nós, os filhos. Éramos 4 mulheres e um homem, e na vã esperança de descobrir a origem daquela imagem maldita. Somente o meu irmão pegou de suas mãos aquela escultura. Nós, mulheres, ficamos receosas. Nem queríamos olhar para aquilo. Depois de nos indagar e nada descobrir, foi a vez dos funcionários. Fez uma reunião geral, porém, todos garantiram desconhecer o fato, até porque no dia anterior era domingo e estavam de folga. Alguém entrou sorrateiramente em nossos aposentos? Mas quem? No início da tarde, a minha mãe foi aconselhada por um hóspede antigo que levasse o artefato até um padre, para que o mesmo benzesse e depois desse fim àquele mau agouro. E assim foi feito. Ela colocou na bolsa a imagem do sarnento e seguiu para a igreja na Trindade. Após a missa, procurou o padre que tantas vezes fora lá benzer nossa casa e contou-lhe o motivo de sua visita. O padre, sem se dar conta, pegou no cramunhão rapidamente, mas na mesma rapidez o devolveu. Pediu para que minha mãe se retirasse, pois ali era a casa sagrada de Deus, palavras dele. Ela não entendeu a reação do padre, pois ele nunca havia lhe tratado daquela maneira. Sem saber o que fazer, voltou para casa e nos contou a reação do padre, que quase lhe expulsou da igreja. De repente, o seu corpo é atirado para trás por uma grande força invisível que a derrubou e fez-a bater forte com a cabeça no chão. E na sequência, ela se levantou toda contorcida, dando mordidas em seu próprio corpo. Minha irmã mais velha correu a pegar um crucifixo e encostou na testa da minha mãe. Ao toque, ela deu um grito horripilante. Houve alguns segundos de calmaria,
Foi como se a entidade que estivesse no corpo da minha mãe desse passagem para outra entidade, ou seja, a entidade chefe. Enquanto a cruz fritava na testa da minha mãe, tudo foi esclarecido. A entidade, com voz rouca, revelou que a sua imagem foi enterrada no cemitério por 7 dias e 7 noites para liberar a morte no pensionato. E quem tocasse na imagem também sofreria consequências. Minha irmã, que já era iniciada em ritos religiosos, repreendeu tal entidade e a minha mãe voltou ao normal. À meia-noite, ela foi até o meio de uma encruzilhada e jogou fora o tinhoso de ferro, quebrando a sua maldição. Agora o feitiço ia virar contra o feiticeiro e o mandante morreria em breve e todos nós saberíamos de quem se tratava, né? E não tardou 2 dias. Bandidos invadiram a igreja numa tentativa de roubo e uma bala atingiu o padre. Ficamos desconfiados, mas felizmente nada grave. No final de semana, meu irmão, que era muito briguento, levou uma surra de vários homens numa festa. Ficou acamado por 5 dias. E dias depois, a rasga-mortalha gritou sobre o pensionato. Foi o prenúncio da morte. Naquela noite, um de nossos funcionários não chegou em sua casa. Foi atropelado e, morreu. Era uma pessoa difícil e vivia de intrigas com todo mundo lá dentro. Agora, a maldição estava quebrada e a paz voltou ao pensionato. Minha mãe só ficou com as marcas de suas próprias dentadas, que nunca sumiram. Um lembrete do terror em que ela viveu. Relato de Mônica P. por Paravisagento. Credo, a imagenzinha do capiroto trazia coisas de arrepiar, não? E aí, aterrorizados, o que acharam dessa história? Vocês acreditam que era o funcionário mesmo? Estranho, né? O padre não querer ajudar e ainda expulsar, né, a mulher da igreja. Detalhe, né? Todo mundo que botou a mão na escultura sofreu uma consequência. O padre quase foi para a vala, a mulher, né, foi acomedida de um espírito, né? E o menino que pegou da mão dela, o filho dela, o único filho homem, tomou uma surra na rua. E esse funcionário, hein? Será mesmo ele? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E bora para mais uma história sobrenatural. O jantar de ossos do Guamá. Hein? Bora para a história? Pirapaz, não quero mais. Morar em frente do cemitério é viver de cara branca. Na hora do jantar, o cardápio foi osso de gente. Numa época em que o bairro mais populoso de Belém, o Guamá, não era tão habitado e morar atrás do cemitério Santa Isabel era pedir para ver visagem. Era uma sensação esquisita de estar sempre sendo observado. Uma amiga me contou que quando era criança, sua casa ficava na rua de trás do cemitério, bem de frente para o muro. Na rua, brincava ela com os irmãos e a molecada ali da vizinhança até tarde da noite, mas sempre cabreira com o cemitério, como que a qualquer momento
algo pulasse de lá de dentro. O medo ficava só nas coisas do além e nas suas superstições. Tempos sem perigo, onde as crianças ficavam livres e soltas na rua. A mãe foi até a porta chamar as crianças para entrar, que ia servir o jantar, e já havia arrumado os pratos e a mesa toda. Saiu na rua chamando por eles, juntando um a um debaixo de sua asa. Todos vieram na broca e disputavam quem chegava primeiro. Quando iam passar pela porta, sentiram algo entrar com eles, como um vulto negro passando na frente. A temperatura da casa caiu de repente. Quando as crianças foram se sentar à mesa, outro susto. Um osso grande em cima da mesa. Um fêmur humano. E surgiu ali, ó, do nada. Se materializou. A mãe, à beira de surtar, pegou o osso e jogou de volta por sobre o muro do cemitério. Ela perdeu a fome. As crianças só beliscaram, quietinhas ali na mesa, apavoradas. Na hora de dormir, já estavam todos deitados na sala daquelas casas simples de um cômodo só. Apagaram-se as luzes e a escuridão se fechou sobre eles como uma arapuca. Era meia-noite. A noite estava no auge do seu poder. Ali alguém passou correndo e gritando, bem no meio deles. O espanto foi tão grande que saltaram do chão e foi pânico, grito e choradeira para todos os lados. No dia seguinte, a mãe botou a casa à venda. Relato de Viviane por Paravizagento. Eita! E aí, aterrorizados? O que vocês acharam dessa história, desse relato? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Eu, arrepiei aqui só de imaginar o vulto passando no meio das crianças, depois aquele osso em cima da mesa e o ser que passou correndo no meio deles dormindo. Já pensou a gente nessa situação? Vamos para a próxima de hoje? O quadro dos cavalos do cão. Há um tempo atrás, em algum lugar do Bengola, um casal fez uma festa de noivado. Convidou muitos amigos, tanto da parte dele como da parte dela. E veio também o parceiro da onça. Receberam muitos presentes. Depois da festa, foi a hora de conferir um deles, anônimo. Ao abrir o embrulho, um bonito quadro, desses de pendurar na parede. Nele o desenho de 2 cavalos, cavalos esses que corriam livres num oásis. Até aí, tudo bem. Alguém esqueceu, de pôr um nome, um inocente presente. Passaram-se semanas, coisas assombrosas aconteceram em todos os cômodos. Rachaduras nas paredes, no corredor, cascos de animal trotando se ouvia. Na cozinha um furdunço, panelas caíam, tudo era remexido. De manhã, louças quebradas, coisas fora do lugar. O espanto foi as latarias do fogão e da geladeira amassados por algo pesado. E o pior acontecia nas paredes. Marcas de algo muito forte que estremecia a casa. O casal sentia ali uma terceira presença. A vida passou a ser a 3.
algo se alimentando dos seus pavores. Ele decidiu chamar ajuda, um grupo de mulheres do círculo de oração. Fizeram um culto na sala, oração forte por libertação. Um clima pesado sufocou o ar e, na hora de expulsar o mal, a surpresa que ninguém imaginou. Uma fumaça negra saiu do quadro pendurado na sala. A fumaça desceu volumosa e foi se materializando na forma de 2 cavalos assustadores, de olhos vivos e malignos, e como se levados por uma ventania, foram se dissipando pela janela. Todos os que estavam lá na sala puderam ver a visagem aterrorizante. Correram queimar o quadro. Era um receptáculo de maldição. No fogo, ele emitiu um grito de bicho e não queimou, ele explodiu. E desde esse dia, a paz reinou. Nada estranho ouviram, nada de anormal sentiram. Sabiam que teriam que ser vigilantes. Alguém próximo endereçou o mal e ele veio determinado a destruir o casamento. Relato de Ingrid Mel, por Paravisagento. Gente do céu! Mais um relato aqui de trabalho feito, né? Com certeza tinha um trabalho bem pesado feito naquele quadro. De alguém, né, que não queria que aquele casamento se realizasse. Gente, o que mais tem no mundo é pessoas invejosas. E não é do que você tem. Às vezes é do que você é. O fato de você ser uma pessoa alegre, que tem amigos, que tem amor, incomoda muita gente. A luz incomoda as trevas e sempre vai ser assim. Tem pessoas que se incomodam apenas por você ser feliz. Basta um sorriso seu para alguém querer que você até deixe essa vida, porque você incomoda, sua felicidade incomoda, seu brilho incomoda. Temos que ter muito cuidado com esses tipos de pessoas que às vezes fingem ser amicíssimos, mas na verdade não querem o seu bem de jeito nenhum. E aí, vocês concordam comigo ou discordam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Próximo relato: a velha vira-porca do Jurunas. Belém e seus interiores têm, muita história de porca que virava gente e gente que virava bicho. Mas vou contar aqui uma que ouvi desde criança, contada por minha mãe e confirmada pelos vizinhos. Uma história de infância que me fascinou ao universo do terror papaxibé. O fato aconteceu em meados da década de 70 no bairro do Jurunas, perímetro entre as ruas do Tamoios e Osvaldo. Nessa época ali, as ruas eram uma piçarreira e mato até o joelho. O lugar era de abandono, que à noite virava a habitação do sobrenatural. Minha mãe, Maria de Fátima, relata que vivenciou a situação junto com o meu pai, a vizinha Nazaré e também vários outros moradores da rua. O fato se deu assim. Todas as noites, à meia-noite, uma porca porruda surgia, vinda ninguém sabe de onde, e vagueava pela rua inteira a passos lentos até a encruzilhada da esquina da Osvaldo
e lá ficava parada como uma estátua, como se cumprisse um ritual. Depois voltava ao mesmo trajeto e sumia no matagal na esquina da Rua dos Tamoios. Fazia esse itinerário de ponta a ponta da rua, todas as noites por quase uma semana. Escabriados, os moradores se indagavam de quem era a porca, de onde vinha, se tinha fugido de algum quintal, mas era em vão. Nenhum dono aparecia, e o que chamava a atenção era o tamanho do animal, imenso e gordo, com uma pelagem preta como o breu da noite, e suas andanças sempre à meia-noite em ponto despertou um ar de desconfiança de que aquilo, só podia vir do além. Diziam uns que sentiam arrepios, desconfortos e quebrantos, e outros sentiam dores de cabeças intensas só de ver o animal. Os moradores se abicoraram. O que é isso? Abicoraram, mas vamos ao relato. Os moradores se abicoraram. Hoje vamos dar um fim nessa porca assombrada. Era o lema do dia entre os vizinhos, e cada um se armou como pôde, com paus, pedras, tijolos e até uma perna manca, prontos para dar uma pisa na suína tinhosa. Meia-noite, lá vem a porca se desembrenhando do matagal, como se tivesse sido convocada por alguma força oculta, todos escondidos de butuca. Assim que a porca chegou na travessa Monte Alegre, bem em frente da casa da dona Nazaré, o sinal foi dado e o cerco se fechou em cima do animal. Surpreendida, a suína não tinha como dar os seus pulos e começou a sessão de espancamento. A porca berrava alto a cada golpe de pau e pedra. Seus urros eram ensurdecedores e ecoavam como lamentos de alma condenada. Mas a bicha era resistente e mesmo depois do linchamento público não caiu. Aproveitou uma brecha no cerco e capou o gato mato, sumindo que nem visagem. No dia seguinte, de manhãzinha, não se falava em outra coisa. A manchete do dia: porca assombrada espancada por moradores. Quando que, de repente, surgiu pela rua uma velha senhora de véu na cabeça, vestida toda de preto, andando a duras penas, mancando, arrastando o pé, cheia de hematomas e sussurrando gemidos sofríveis. Mas que diacho aconteceu com essa senhora? Perguntou dona Nazaré, com uma mistura de curiosidade e espanto. Alguém respondeu: essa aí é a velha Maria, que há uma semana começou a morar lá para a Banda dos Tamoios. Minha mãe e dona Nazaré cismaram. Olha, quem sabe essa velha não era a vira-porca? Só pode, para estar toda capenga. Minha mãe seguiu a velhinha e viu ela entrando num barraco de madeira dentro do matagal, de onde justamente a porca surgia. A história se espalhou. A porca era gente, uma velha que virava porca. E era a velha Maria. O fato é que dias depois, a velha bateu as botas e a porca nunca mais se viu. Bom, se a velha e a porca eram a mesma coisa, quem sabe? A história da vira-porca do Jurunas é um mistério que nunca foi desvendado. Mas uma coisa é certa: aqueles que viveram aquela época
sabem bem que a noite por aquelas ruas era um lugar visagento. E para quem não acredita, é só perguntar para Dona Fátima e a Dona Nazaré. Elas sabem que é verdade. Relato de Maria de Fátima, por Pará Visagento. Aterrorizados, que história, não? Mas eu fiquei com dó da porca, viu? Da vira-porca. Pensem comigo. Ela só caminhava pelas ruas depois da meia-noite. Um horário já que não tinha ninguém na rua. Ia até tal encruzilhada e depois voltava e se embrenhava na mata sem fazer mal a ninguém. Aí vai, né, da curiosidade humana que via aquela porca andando e sem dono. E do nada resolveram espancar a porca, porque achavam que ela não era desse mundo. Então, uma perguntinha que eu quero que vocês me respondam com toda sinceridade aí na área dos comentários. Quem era o verdadeiro monstro aqui nesse relato especificadamente? A velha vira-porca ou aquelas famílias de bem, né? Aquelas pessoas de bem que foram espancar a porca, sem ela fazer nada, diga-se de passagem. Gente, olha, devemos respeitar o que nós não entendemos. Supondo aqui que essa senhorinha fosse vítima até de uma maldição lançada ou uma maldição hereditária. Vou repetir aqui. Visto que ela não prejudicava ninguém, apenas se ela era mesmo a vira-porca, né? Virava aquela porca e ia para a encruzilhada, depois voltava, não ferindo, não machucando ninguém no percurso. Agora, o que leva o ser humano se achar no direito de ferir, oprimir e machucar aquilo que não conhece? Pensem, reflitam e deixem aí suas opiniões nos comentários. E você, tem uma história, um caso, um relato? Envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, isso ajuda muito. E se você quiser continuar a receber notificações de vídeo aqui do canal Angel Black Contos de Terror, vai lá no sininho, na opção todas, clica lá e sempre que eu postar algo novo aqui, ó, de pronto você vai ser notificado. E voltem, né? Voltem sempre, pois eu estarei aqui esperando vocês com muitas histórias de arrepiar. E visitem a página Pará Visagento. Lá tem cada lenda história do Pará que vai fazer você, ó, ficar arrepiado. Bem, meus amigos, agradeço a todos que de alguma maneira me ajudam, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a cada um de vocês aterrorizados por estarem sempre aqui, ó, de mãos dadas com a Angelzinha aqui. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.